tenho sintomas de alergia, mas não sei a que eu tenho alergia. Essa é uma frase muito escutada aqui no consultório, né? Primeira coisa que a gente precisa entender é que muitas vezes os sintomas que eu tenho não necessariamente são uma alergia específica a algum agente, né? Então, o diagnóstico de alergia, ele começa numa boa anamnese. Eu preciso entender quando que surgiram esses sintomas, há quanto tempo, em que momento eles surgem ao longo do dia, após quanto tempo da exposição, né? Para a gente poder entender se aquele sintoma realmente ele pode estar relacionado a um desencadeante alérgeno específico ou não, tá? E aí sim, depois disso, a gente vai avaliar se existe necessidade de fazer testes específicos para alergia que não fazem diagnóstico de alergia, eles só confirmam a minha hipótese, né? E um desses exames é o prick test, tá? A gente pode fazer a dosagem da IgE específica sérica, que é no sangue, mas eu posso fazer também a observação do desencadeamento de sintomas após a inoculação epidérmica desses alérgenos, que é através desse teste, que é o teste chamado de prick test, né? Então a gente vai aplicar o extrato, né, na pele do paciente, geralmente antebraço ou nas costas. A gente vai fazer uma leve escarificação para esse alérgeno entrar na epiderme. E aí, se o paciente tiver alergia, ele vai ter um desencadeamento com um surgimento de uma pápula, né, de uma lesão avermelhada. Essa pápula vai ser medida, então a gente vai medir o tamanho da pápula e aí a gente vai avaliar se o paciente tem ou não uma sensibilização a um determinado alérgeno. É importante a gente entender que o exame por si só ele não vai dar diagnóstico de alergia, porque tem pacientes que podem ter uma sensibilização, mas clinicamente eles não terem sintoma, né? Por isso que eu falo que o principal é entender através de uma consulta mesmo, através da entrevista médica, né? O quadro clínico do paciente vai me ajudar muito mais do que o exame. O exame ele vai ajudar ali para confirmar. Então, em vários momentos a gente vai precisar usar a mão dos exames, mas de forma secundária, sempre para confirmar o diagnóstico de alergia, né? Então, você já ouviu falar sobre esse teste? Você já fez esse teste? Tem alguma dúvida? Então, se você tiver alguma dúvida, coloca aqui que a gente grava um outro vídeo falando um pouquinho mais sobre o prick test.